O deputado federal José Medeiros, do PL de Mato Grosso, apresentou um projeto de lei que propõe conceder anistia aos candidatos às eleições de 2022 que foram processados e condenados com base em pedidos de exoneração de cargos públicos antes da instalação de processo administrativo disciplinar. O projeto pode beneficiar o recém-cassado deputado Deltan Dallagnol. Para entender os motivos que o levaram a apresentar a matéria ao Congresso, está conosco justamente o autor da proposta, o deputado José Medeiros. Deputado, boa noite, obrigado pela presença, bem-vindo. Boa noite a todos aqueles que nos assistem. É uma satisfação estar aqui com você. Nós que agradecemos e queria que o senhor explicasse para a gente, então, deputado, qual é o objetivo da proposta, o que prevê o texto. Olha, na verdade, o texto, embora ele seja amplo, eu propus esse projeto conversando com vários deputados e foi o texto que a gente achou ali para poder enfrentar essa situação agora do deputado Dallagnol. E porventura se tiver outro na mesma condição, né? O que não parece ser o caso. Mas nós colocamos porque entendemos que após diplomado, a Câmara tem que se manifestar, embora hoje, do jeito que está, a Câmara não é, a Câmara tem apenas que cumprir o que diz a Constituição ali e de acordo com o regimento ali, uma deliberação da mesa diretora número 37, ou seja, simplesmente uma coisa formal e cumprir o que o TSE determinou. Acontece que a Câmara também pode, o Congresso Nacional pode, é uma das prerrogativas, propor anistia. E tem um precedente, inclusive, em 1995, o caso do senador Humberto Lucena, o Congresso Nacional, após ele ter sido cassado pelo TSE, o Congresso Nacional entendeu que deveria ser feita uma anistia para ele e foi mantido no cargo o senador Humberto Lucena. Eu creio que esse projeto ele vem em consonância com os anseios da população brasileira e é por isso que a gente sente que a Câmara deva discutir essa cassação. Ô, deputado, e para além disso, muita gente já começa a falar agora na possibilidade de atos de rua contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, contra a cassação do mandato do deputado Deltan Dallagnol. O senhor acha que seria uma boa alternativa nesse momento? Olha, eu penso o seguinte, as pessoas elas são livres e a manifestação no Brasil, ela é inclusive colocada em lei, embora nos últimos tempos tenha dado prisão. Mas eu creio que talvez, nesse momento, a manifestação mais importante seria com cada estado conversar com seus deputados, com seus senadores, para que a gente pudesse fazer uma coisa de concreto em relação a isso e, por exemplo, a anistia, ou mesmo que fosse votado ali, ou fosse atendido o pedido do senador Mourão, que pediu que fosse suspenso isso. Embora eu veja dificuldade ali, de repente, o senador Pacheco colocar isso em votação. Mas eu penso que talvez uma pressão e manifestação desse anseio aos deputados e senadores fosse até melhor do que partir para uma manifestação nesse momento em que a gente sabe que o PT usaria isso aí para, de repente, colocar gente no meio, ter atos de violência e acabar saindo pior a emenda do que o soneto. E no caso da proposta da anistia, deputado, qual o ambiente na Câmara? O senhor conversou com colegas? Há ambiente hoje para aprovação? Isso passa pelo presidente Arthur Lira? Como é que estão essas negociações, deputado? Olha, nós temos alguns obstáculos, com certeza, nesse projeto. Não vou aqui vender a ilusão de que é uma coisa fácil. Há uma recepção muito grande com todos aqueles que eu conversei até agora, mas eu conversei dentro vamos dizer assim, dentro do aquário, dentro do nosso aquário, né? A gente sabe que isso aí, nós teríamos até votos ali na Câmara, num primeiro momento, talvez tenhamos também no Senado, mas nós temos a dificuldade de repente, isso aí ir para a pauta. É por isso que eu digo que o apoio popular, nesse momento, a esse projeto, ele daria muita força e, óbvio, nós teríamos um terceiro obstáculo, que seria o seguinte: após ele aprovado, ele vai para a sanção presidencial, que com certeza
o Lula iria vetar. Aí teríamos que derrubar esse veto. Então, o caminho é bem tenebroso, vamos dizer assim, é um caminho bastante difícil, mas não é impossível. Se cada parlamentar notar o que o povo brasileiro apoiou essa operação, como foi essa operação, como ela mudou os rumos da política do Brasil, e ver também que vamos dizer assim, essa narrativa de dizer que ela foi imprestável é a mesma que foi criada na Itália. Lá mataram o juiz, aqui tentaram matar o juiz. E mais, os tribunais estão, principalmente o Tribunal Superior, o STF, ele está validando a Lava Jato para uns e para outros não. Por exemplo, se o Moro é parcial para o Lula, e é um juiz e o procurador também está até sendo cassado por causa disso, então como é que essa Lava Jato pode valer para condenar o Collor ou para condenar tantos outros réus? Então ela teria que ser anulada de pleno. Ou ela é legal ou ela não é. E aí eu digo, na verdade, a Lava Jato ela foi abraçada pela população brasileira e punir o procurador, punir o juiz, a meu ver, é um tiro no pé. Isso vai contra, vamos dizer assim, o fortalecimento do tecido social, porque deixa a população totalmente com um gosto de cascão velho na boca, sem confiança nas instituições e sem crédito nenhum e até com uma grande insegurança jurídica. Aliás, insegurança jurídica essa que graça hoje dentro do Congresso, porque a partir dessa decisão do TSE, ninguém ali tem segurança dos seus mandatos. Essa é que é a grande verdade. Pois é, deputado, e falando das reações no âmbito do Congresso Nacional, hoje uma outra iniciativa que surgiu foi a do Partido Novo, que tenta fazer com que saia do papel a CPI do abuso de autoridade. É um trabalho especialmente do deputado Marcel Van Hatten, né? Ele iniciou um trabalho aí de coleta de assinaturas para tentar fazer com que seja instalada a CPI do abuso de autoridade, que na verdade nem é uma ideia nova, né? No final do ano passado houve uma tentativa também, mas já estava ali no final da legislatura, acabou ficando para esse ano. O senhor acha que a CPI do abuso de autoridade é viável? É possível que ela saia do papel, deputado? Ela é viável, mas nesse momento eu estou preocupado. Assim, a nossa preocupação essa daí é para médio e longo prazo, né? Mas nós estamos preocupados nesse momento com o mandato do deputado Deltan Dallagnol. E eu vejo que tudo é possível e eu queria até que esse dia eu até fiz uma fala na tribuna pedindo que houvesse um gesto ali dos ministros, vamos dizer assim, que estão com mais ativismo, com mais sanha contra o legislativo, que isso pudesse ser aplacado, que isso pudesse haver uma concertação, porque o legislativo já fez todos os gestos possíveis, mas cada vez há um tensionamento maior, e eu não sei onde isso vai parar, porque quando você prende um deputado, quando você faz isso com o Dallagnol, você está calando a boca de pessoas, porque esses caras chegam aqui, eles não estão falando por eles estão falando por pessoas que o elegeram com aquele discurso. Então, quando você pune essas pessoas, você está, de certa forma, tampando a válvula de escape de pressão da população. Então, você precisa entender que esses representantes que estão aqui falam por aquelas pessoas. E a gente vê que há uma vontade tanto do novo governo de calar essa oposição, de calar esses 50 milhões de brasileiros que não votaram neles e de criminalizá-los até por ter votado num candidato diferente, como também há uma vontade de alguns ministros em mostrar um poder que a Constituição não lhes deu. Estão se arvorando e isso é muito ruim para a democracia porque o país fica parado em discussões menores, em ataques e isso cada vez torna o Brasil vamos dizer assim, um gigante com várias âncoras o prendendo para que não avance. Deputado, o senhor acredita que uma decisão como essa do Tribunal Superior Eleitoral, somada a outras, né, que aos poucos foram, na prática, esgotando todo o legado da Operação Lava Jato, né? A gente vê que os principais protagonistas da operação, né, tiveram dificuldades, como o Deltan Dallagnol, né, que foi o procurador que liderou a força-tarefa, né, o próprio
Sérgio Moro também. Agora, houve petistas aí falando sobre a possibilidade de que o Sérgio Moro seja o próximo, né? Ele que foi o juiz da Operação Lava Jato, enfim, a forma como terminou a operação. Lula, que foi um dos emblemas da operação, né? A prisão dele foi tida ali como um marco do combate à corrupção, conseguiu ter as sentenças anuladas, já voltou à presidência da República. Enfim, esse esgotamento do legado da Lava Jato traz a sensação de que o combate à corrupção está estagnado no Brasil, e essa é a leitura do senhor, ou não? Mesmo com esse revés da Lava Jato, o senhor acredita que novas frentes de investigação, de combate à corrupção ainda possam surgir no ambiente que o Brasil tem hoje, deputado? Olha, quem danado que vai se meter a mexer com corrupção para ter o mesmo futuro de Deltan Dallagnol e Moro? Esses caras tinham um propósito e peitaram, mas hoje juiz nenhum vai se meter a fazer um negócio desse, porque sabe que o futuro é ser anulado, acharem filigranas. Veja só, essa Lava Jato mesmo, no que concerne ao Lula, já havia entendimento do plenário do STF de que o fórum competente era Curitiba. Depois, um ministro, no mandado, no embargo de declaração, que qualquer aluno do terceiro semestre de Direito sabe que embargo de declaração só serve para aclarar dúvidas na sentença dada pelo juiz. E nesse embargo de declaração foi anulado os 4 processos e ainda deixou bem claro que o Fórum de Curitiba não era o competente, sendo que o plenário do tribunal tinha decidido isso. Então, o que a gente vê é que o combate à corrupção no Brasil está totalmente adstrito aí a raia miúda, algum funcionário público, alguma coisa assim, mas no andar de cima eu creio que nem tão cedo vai chegar, porque os tribunais passaram a sofrer uma pressão terrível. Eu tenho minhas suspeitas se esses ministros não foram tremendamente pressionados nesse julgamento do Deltan Dallagnol, vamos dizer assim, se não receberam vários memoriais, né, em relação a esse julgamento. Então, os tribunais hoje se tornaram os tribunais onde os julgamentos são mais políticos do que jurídicos. E dá para ver porque a lei não está sendo observada está sendo feita estão sendo feitas construções jurídicas, teses, se elastrando, vamos dizer assim, alargando os limites da lei para que possa se chegar ao resultado pretendido. Isso é péssimo para o Brasil, porque a insegurança jurídica passa a graçar em todos os locais e isso tem impacto direto nos investimentos ao país, porque quem quer investir num país onde não se tem segurança jurídica? Muito bem, a análise do deputado federal José Medeiros, do PL de Mato Grosso. Obrigado, deputado, pela presença. Uma boa noite, até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigado.